Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar o conteúdo. Você sabe o que é ESG, esse termo? Nós vamos falar hoje sobre os desafios e oportunidades. E para falar sobre o tema, eu chamei aqui Onara Lima, executiva de sustentabilidade e ESG, professora que atua há mais de 20 anos no mercado e agora coautora do livro Mulheres do ESG. Muito obrigado pela sua presença, Onara. Obrigada, Lê. É um prazer estar aqui, falarmos de um tema tão relevante para uma engenheira ambiental. Então, assim, acho que vai ser um excelente bate-papo e trazermos nesse contexto realmente esse olhar sobre oportunidades e desafios relacionados aos aspectos ESG. Vamos embora. Boa, show. Bom, para iniciar o papo não teria como mais de mostrar o seu livro aqui, né? Que você é coautora, Mulheres ESG, né? Um livro que foi lançado há pouco tempo, né, Onara? Queria que você falasse mais e até mesmo onde as pessoas, né, conseguirem comprar esse livro, que é uma temática muito bacana. Recebi o meu aqui, ó, inclusive com dedicatória, obrigado. Então, por favor. Legal, Ale. Bom, o livro foi lançado no dia 9 de março. Na verdade, nós tivemos um pré-lançamento entre mulheres, exatamente no Dia das Mulheres, dia 8 de março. O lançamento ocorreu na Livraria Cultura, aqui em São Paulo. Teremos lançamento no Rio de Janeiro. Pessoal, fiquem espertos aí, em breve. Essa segunda-feira tivemos uma nova rodada, porque os exemplares se esgotaram no primeiro dia. E realmente, né, assim, é uma obra que foi ali contextualizada pela editora Líder. A Andrea, que é a head da editora Líder, é uma mulher que tem uma história de vida muito bacana e ela fomenta essa força da literatura, essa força da cultura através do legado dos livros, né? E ela fortalece essa questão do feminino no universo aí profissional, trazendo essa disrupção sobre o fato de que as mulheres estão cada vez mais se preparando para estarem em lugares em que alguns anos atrás não se via tanto a presença feminina. Somos aí em 31 coautoras, então tem muita história boa. Fica o convite aqui para vocês conhecerem. Tive o prazer e a honra de estar com elas, dividindo essa obra. O meu capítulo eu falo sobre a minha jornada dentro dos aspectos ESG, desde o momento em que nós falávamos no corporativo sobre certificação ISO 14001, falávamos sobre gerenciamento de resíduos, mas não falávamos tanto de uma forma integrada como o ESG trouxe os aspectos ambientais, sociais e, obviamente, a governança. Então, acho que essa jornada evolutiva, a qual eu tive a oportunidade de compartilhar no livro, ela traz insights de que, apesar de parecer novo o termo ESG, não é tão novo assim. Então, acho que foi uma excelente oportunidade e, para quem não teve a oportunidade, fica aqui a dica, está online, está nas livrarias Cultura e que vocês possam acessar e conhecer tantas histórias inspiradoras e que vão mostrar aí que a jornada não é tão nova assim quanto parece. Legal. Onde as pessoas podem comprar? Nós temos na Livraria Cultura, né? E também temos no site, na editora Líder e também em sites online. A gente vai ter a versão também de Kindle, versão online, enfim, estamos aí trabalhando para que tenhamos o maior alcance possível, porque realmente vale a pena conhecer as histórias. Que bacana. E como foi a história desse livro? Eu fui convidada pela Dani Verdugo, que é uma das coordenadoras dessa obra. Ela participou de um evento que eu estava fazendo palestra e, ao final, ela me chamou, me contou sobre o projeto. Claro que eu, inicialmente, fiquei mega empolgada, porque eu acredito muito no poder que os livros trazem, essa acessibilidade aos temas, e é uma forma de deixar um legado, né? Então, acredito que o sim para esse livro foi o sim para mim mesma. Então, fiquei muito feliz pela oportunidade, pela confiança que ela depositou quando ela me fez esse convite. E, ao longo da construção desse livro, nós tivemos várias interações. Tivemos a oportunidade de conhecer todas as coautoras para trocarmos ideias, figurinhas, desafios, em que momento cada uma está, porque o tema ESG ele dá uma amplitude de atuação muito grande. Então, tem pessoas que estão mais no social, pessoas mais no ambiental, governança. Então, acho que essa riqueza de contexto, ela traz aí essa oportunidade de
compartilhar histórias para que elas se tornem potentes. Porque eu falo que histórias que não são compartilhadas não têm o alcance e não podem inspirar pessoas. Então, Perfeito. acho que esse é o objetivo principal, né? Nossa, muito legal. Parabéns mesmo, de verdade. E já, assim, Mulheres ESG, explica por gentileza para o nosso público, né, que já falamos aqui algumas vezes, mas acho sempre legal de contextualizar o que é o ESG, né, da onde veio, qual que é essa sigla ESG, né, por gentileza. Ale, na verdade o ESG, pessoal, assim, essa sigla em inglês que muitas vezes tira aquele conforto das pessoas de falarem sobre, mas nada mais é do que o ambiental, o social e a governança, mas ele está ali no aspecto da língua inglesa, né? Então, o environmental, social, governance, então ele traz ali aquele aspecto de um distanciamento pela própria língua. Eu gosto muito de dizer que faz parte da nossa vida no dia a dia, todos esses aspectos, de forma simples, que muitas vezes a gente não percebe, mas estamos vivendo o ESG. Ele é trazido pelo mercado financeiro, então ainda existe também aquele dilema. O que é sustentabilidade? O que é ESG? Eu gosto de dizer que eles são complementares e trabalham juntos. É óbvio que a sustentabilidade ela tem ali o seu approach mais inspiracional e mais amplo do que os aspectos ESG, porque os aspectos ESG realmente vieram com o olhar do mercado financeiro para o mercado financeiro. O termo foi falado, né, o termo investimento sustentável, em 2004, numa convenção global de líderes, onde eles perceberam que os aspectos sociais e ambientais, o de governança já permeava muito por esse universo, eles poderiam trazer impactos dentro dos seus investimentos. E aí eles perceberam que poderia ser impacto negativo ou trazendo para o lado da oportunidade os impactos positivos. E aí eu vou te deixar uma pergunta. É uma evolução da nossa época lá do Triple Bottom Line? Ah, sem dúvida. Triple Bottom Line não tem como não abordar o querido John Elkington, nosso papa, nosso precursor de aspectos de sustentabilidade. Quando ele lançou o Triple Bottom Line, que foi ali em 1984, ele trouxe justamente esse contexto, People, Planet, Profit. Ou seja, como que a gente traz a sinergia entre planeta, pessoas, sem esquecer que sim, nós temos ali o lucro, né, envolvido, o econômico, financeiro envolvido, o ESG, essa roupagem, exatamente essa roupagem. E aí eles lançaram um documento, Ale, que é muito legal compartilhar, que chama Who Cares Wins. Esse documento, ele é público, você pode encontrar na internet, e ele começou a trazer esse olhar no investimento sustentável para que ele fosse um aspecto gerenciado para mitigar e gerenciar riscos ou até mesmo torná-los como uma oportunidade dentro do aspecto financeiro e de investimentos. Legal. Quando a gente fala do ESG no universo financeiro, ele tem muitas formas de mensurar, apesar das pessoas falarem, não tem como mensurar, nós temos indicadores já, por exemplo, a GRI, que desde 2000, né, já faz o seu reporte dentro dos relatórios de sustentabilidade, e essa jornada foi sendo evolutiva. Quando a gente chega nesse momento de grande inflexão e grande polarização dos aspectos ESG, onde as pessoas começam a perceber que não é mais uma opção, é uma necessidade. E quando a gente fala de olhar no longo prazo, e eu gosto de dizer que sustentabilidade é sobre ligar o farol alto, óbvio que para a gente ligar o farol alto nós temos que em alguns momentos olhar no retrovisor para entender essa jornada, como chegamos até aqui, mas nunca esquecendo que sustentabilidade é sobre esse farol alto, olhar para frente, é porque ela vai considerar a geração de valor no médio e no longo prazo. Mas isso não quer dizer que seja em detrimento do curto, que existe muito esse questionamento. Mas então se eu investir em ESG, eu estou só olhando no longo prazo? Não. Você também está olhando para o curto prazo. E quando ela faz a gestão desses aspectos, ela está trazendo ali uma gestão de eventuais surpresas dentro dos seus investimentos, como, por exemplo, na questão reputacional e na questão da marca, o brand. Nunca se falou tanto sobre o brand, né, o potencial da marca e da reputação relacionado aos aspectos ESG. E só se aplica a grandes empresas? Não, essa pergunta eu adoro. Porque, assim, o que acontece? Os aspectos ESG estão mais maduros nas grandes companhias, por uma série de questões.
Dentre elas, a questão de que muitas, né, quando a gente olha, por exemplo, para o setor florestal, elas são muito maduras porque elas tinham a certificação FSC, Sim. que é para ela poder exportar os seus produtos. E fora do Brasil... Entra na questão comercial dela, Exato. Né? É sobrevivência, né? É business. Gente, ESG é business, não tá tudo bem. Então, por que não fazer business sustentáveis? Então, quando ele olha para essa barreira de mercado, que é o que o ESG tem colocado no universo de investimentos, as pessoas começam a perceber que se eu inserir os aspectos ESG dentro do meu processo, Ale, eu ganho em produtividade, eu ganho em assertividade no meu processo. Então, quando a gente começa a entender que os aspectos ESG precisam estar conectados ao processo, você começa a perceber que ela é para todo e qualquer negócio. Não é só para as grandes. Então, essa eficiência sustentável dentro dos processos, ela evita retrabalho, ela evita você utilizar mais recursos naturais, ela traz o conceito de resíduos, ou seja, se eu tenho eficiência operacional, obviamente eu vou reduzir a geração de resíduos. Não tem como gerar coisas negativas para sua empresa e você, né, você se adequando a um processo de ESG, certo? Não, de forma alguma. Pelo contrário, quando a gente consegue observar os ganhos que trazem, quando você de fato insere nos seus processos os aspectos ESG de forma efetiva e não pontual, ela começa a perceber que traz ganhos e que ela começa a trazer essa verdade para o processo dentro de um compromisso com a sociedade. Porque quando a gente está fazendo um processo que utiliza recursos naturais, eu estou usando aquilo que é um bem comum. Então, acho que essa consciência social, Ale, ela é muito importante. E aí, para o público que está nos assistindo, os condomínios não estão distantes dessa realidade. Hoje, os condomínios nas grandes cidades correspondem por 80% da geração de resíduos, 60% do consumo de energia, de água. Então, o ESG também está presente nos condomínios. E você, síndico, pode também adotar medidas, né, para mudar essa realidade nos condomínios, não é uma coisa corporativa. E aí até você comentou uma coisa que eu queria entender, você falou da polarização. O que seria isso? O que está rolando aí no momento disso? Exatamente. Bom, a polarização, ela é aquela questão de quem gosta, quem não gosta, quem acredita, quem não acredita. E aí cada um fica levantando a sua bandeira e um fica querendo ganhar mais força que o outro. O que eu gosto de dizer é que nós precisamos elevar a qualidade das discussões. E de que forma a gente eleva? Através do conhecimento. Através disso aqui que nós estamos fazendo, pessoal. Esse bate-papo é sobre conhecimento. É sobre gerar a oportunidade das pessoas conhecerem o aspecto, conhecerem o que envolve e poderem formar suas próprias opiniões. Então, acho que esse bate-papo, ele leva muito a esse caminho de não polarização, mas de elevar a qualidade das discussões. A polarização, ela é muito perigosa, porque ela causa inércia. Né? Então, se eu estou polarizando, eu tenho ali aquele conforto de falar, não vou fazer porque eu não acredito que isso vai agregar ou que isso vai gerar resultado positivo. E nós temos mais do que isso, Ale, nós temos um comportamento humano que é muito comum, muitos aqui já devem ter ouvido a mãe falando, né? Melhor defesa é o ataque. Então, quando a gente fala dessa polarização, o que acontece? Aquilo que eu não conheço ou aquilo que me incomoda, que me tira da minha zona de conforto, eu prefiro atacar. E aí entra esse olhar de polarização. Esse não é um caminho justo com a sociedade, né? A gente falou da sociedade agora anteriormente, porque quando a gente fala de uma sociedade justa, nós estamos falando de uma sociedade sustentável. Então, quando a gente entra nessas discussões, elas não levam a lugar nenhum. Elas não têm resultado positivo. Porque nós precisamos somar potências, nós precisamos nos unir. Quando você fala de condomínios, aonde a gente está falando de união? Quando nós fazemos a segregação do nosso resíduo dentro da nossa casa. Exatamente. Eu gosto de dizer que o resíduo é uma coisa engraçada, porque a pessoa acha que não é dela. Né? Então, ela pega, ela tem um cantinho ali, normalmente na área de serviço, nos condomínios. E acontece uma mágica. Não, e aí sumiu, né? Desapareceu. Então, quando a gente começa a perceber que nós somos responsáveis e que é a mesma coisa de você pegar o seu resíduo e colocar na sala da sua casa, ninguém quer fazer isso, mas o resíduo tem uma continuidade, ele tem esse ciclo. E ele começa dentro das nossas casas quando a gente faz a segregação correta. Porque a valorização do resíduo, ela acontece a partir de uma segregação correta. E aí entra muito esse trabalho da economia circular, que, trazendo um tema relevante aqui, pessoal, acho que é legal falar, existe um trabalho da Fundação Ellen, que ela fala sobre economia circular e o potencial da economia circular para uma economia de baixo carbono.
Então, se a gente quer falar de uma economia de baixo carbono, necessariamente nós vamos passar pela economia circular. Perfeito. Porque se eu estou fazendo essa economia circular desde a criação do meu produto, eu estou falando em usar menos recursos naturais, estou falando em chegar ao final dessa cadeia, porque nós precisamos falar, Alexandre, do ciclo de vida dos produtos. Enquanto a sociedade não conhecer os impactos do ciclo de vida dos produtos, ela talvez não vai ter a noção de que, para falarmos de sustentabilidade, de processos sustentáveis, nós estamos falando sobre o ciclo de vida do produto e a pegada desse produto. Né? Exato, envolve várias coisas que não é somente a reciclagem, né? É menos embalagem, é menos água, menos energia, tem um monte de coisas, né, que envolvem o ciclo de vida, né? Um monte de coisa. E quando a gente fala desse processo... ele começa desde a construção dessa embalagem, né? Como que ela vai ser reciclada lá no final? Que tipo de produto eu vou usar? Exato. Qual é a capacidade de reciclabilidade desse produto, né? Por exemplo, eu até recentemente fiz um post no LinkedIn, eles estavam falando sobre a poluição dos plásticos nos mares, né? E aí eu comentei, poxa, então a garrafinha de água foi andando dar um mergulho no mar? É isso mesmo? É disso que a gente está falando? Porque se essa garrafa plástica foi parar no mar, é porque nós, seres humanos, que somos decisivos em toda e qualquer sociedade, toda e qualquer cultura, descartamos no lugar incorreto. E saiu agora, né, que são trilhões, né, de plástico. Eu não lembro agora o número exato, 14 trilhões, não lembro agora, mas procurei, é um número absurdo que já encontraram nos oceanos, né, de plásticos, assim, é uma coisa... Exato. Surreal. Por isso que eu falo que o fator humano, ele é o fator decisivo em todo e qualquer processo. Com certeza. Se nós descartarmos no lugar correto, o plástico tem infinitas possibilidades de reciclabilidade. Agora, nós precisamos conhecer do que estamos falando. Será que realmente ele é o vilão ou será que nós fazemos parte desse ecossistema de vilões? Exatamente. Bom, pessoal, o papo está tão bom como em outras vezes. Vamos fazer o segundo bloco. Então, vejo vocês daqui 15 dias para continuarmos falando sobre ESG na prática. Não esqueça, sustentabilidade começa em casa. Até!